Da terra, Pai amado, estamos em Tua presença, Senhor, nesta manhã de quarta-feira, neste ano de 2020. E ainda continuamos, Senhor, te pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Pois necessitamos, Senhor, muito, Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua compaixão, dos Teus cuidados, Senhor, e da Tua proteção. Pai, fica conosco nesta manhã. Continua, Senhor, abençoando as nossas vidas, Pai. O meu pedido é, Senhor, nesta manhã, fala conosco de uma forma esclarecedora e poderosa, Senhor. Assim é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Meus queridos, eu vos saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe grandiosamente, né? Quero aqui mandar a paz do Senhor para todos os irmãos ali da congregação de Buriti. Nós estamos neste mês de oração, né? Mês de oração, começando a partir das 19 horas, de segunda, terça, quarta, quinta-feira, pula a sexta, em virtude do curso de doutrina na nossa sede, e retornamos no sábado e domingo, e segunda de novo, todos os dias, né? Às 19 horas, aos domingos começa às 16 horas. Está sendo ali uma bênção da parte de Deus para as nossas vidas, né? Queridos, queremos fazer uso da palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo de número 17 e o versículo de número 5. Escolhi este versículo para ler porque foi no ano passado, trazendo ali todo ano, todas as quintas-feiras e o ano todo de 2019, acerca do livro do Apocalipse e as revelações da parte de Deus para as nossas vidas. Foi estudando este capítulo aqui, 16, 17, 18, que o Senhor nos trouxe essa mensagem, né? Diz assim o texto: e na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Deixa eu repetir mais uma vez. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Meus queridos e amados irmãos, o texto que nós lemos, para aqueles que são leitores da Bíblia Sagrada, eu acho difícil alguém gostar da leitura do livro de Apocalipse, são poucos. Está falando aqui do capítulo 17, a queda da grande Babilônia. Não está falando aqui de uma cidade em si, não está aqui retratando uma cidade poderosa, porque nos dias aqui que Apocalipse fora escrito, a nação que tomava de conta, podemos dizer, a maior potência mundial era a romana nessa época. Mas Babilônia, ela aparece nesse texto com o intuito de trazer a figura da mãe de todas as abominações e de todas as prostituições. No que tange aqui, o capítulo de número 17 está falando do sistema empregado sobre a face da terra, que trouxe destruição no que tange a religiosidade, levando o homem a se afastar de Deus. Neste capítulo de número 17, que todos os reis da terra se prostituíam com ela, habitavam na terra e bebederam com o vinho da sua prostituição, ficaram bêbados com o vinho da sua prostituição. Na sua testa está aí o nome de blasfêmias. Esse nome de blasfêmia é alguém que se autodenomina Deus. Blasfêmias aqui não é blasfemar de alguém, falar mal de alguém,
Mas blasfêmias aqui é se autodenominar um Deus, um ser superior. Nós vemos que esta mulher está vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. O texto fala como essa mulher é atraente, porque a grande prostituta aqui, a Babilônia, ela é desenhada, ela é pintada como uma mulher bem vestida, rica, adornada, cheia de enfeites, e também está sentado em cima de uma besta de cor escarlate, uma cor vermelha. No que tange essa besta, nós sabemos que é a ação do mal. Mas o versículo 5 é que nos chama a atenção a trazer essa reflexão de cunho apenas de despertamento e de uma orientação para as nossas vidas. Essa é a mãe, diz o texto, das prostituições e abominações da terra. Ele dá o nome que é Babilônia. E quando pesquisando este nome, Babilônia, a gente vai além da grande potência na época de Daniel, até antes de Daniel, essa nação que crescera muito grande, que dominou na sua época vários reinos, tinha várias províncias sobre o seu domínio. O texto vai um pouco mais além, ou retrocede um pouco mais. E nós nos paramos no livro do Gênesis, no capítulo de número 11, capítulo de número 10, 11, por ali, quando nós vemos, quando Deus ele destrói a humanidade com um dilúvio vindo sobre a face da terra. Esse dilúvio, querido, ele é conhecido por todos. Se nós procurássemos, ou se você procurar em origens, em histórias, em povos, sempre haverá história de um grande dilúvio. Esse dilúvio não é um dilúvio local, um dilúvio global, que atingiu toda a face da terra. Por essa questão, sobreviveram apenas 8 pessoas, que foram aqueles que foram colocados na arca por Deus, Noé, seus filhos e suas noras. Ao cabo de mais de um ano de Noé dentro de uma arca, aproximadamente 1 ano e 10 dias, Noé dentro daquela arca, até o momento em que sai dela, nós vemos Noé, ele planta uma vinha. A terra agora está completamente mudada. Não é mais a terra que Noé tinha visto, que vira antes de entrar na arca. E assim os seus filhos, a sua esposa e a esposa dos seus filhos. A terra agora está completamente mudada, diferente. Há desafios, há montanhas, há vales, há lugares encharcados. Nós vemos Noé ao sair e ele planta uma vinha. E dessa vinha Noé, ele colhe a sua uva e faz ali um vinho. E a maioria de nós sabemos que Noé fica bêbado. E ficando bêbado, o seu filho, chamado Cã, que ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã vê o seu pai que está... E ele chama os demais irmãos e vem olhar a nudez do seu pai. E ele ri da nudez do seu pai, ele zomba da nudez do seu pai. Enquanto seus 2 irmãos, Sem e Jafé, eles entram de costa onde seu pai está e com um pano cobrem. Nesta ocasião, depois de Noé se levantar do sono daquele vinho, Noé ele amaldiçoa a vida de Cã. Ele traz uma maldição sobre o seu filho. Na verdade, a maldição pula de Cã e vai para os seus descendentes. De Cã nasce vários filhos. E o principal da história é um chamado Cush. E desse Cush nasce outros filhos. Mas o principal desses filhos é um homem chamado Nimrod. Nimrod, no que diz o texto, ele é um caçador. Ele é alguém que se diferencia das demais pessoas, ele caça. Ele vai à procura dos animais. Ele se torna, podemos dizer, um homem. Segundo alguns estudiosos acerca desse texto do livro do Gênesis, capítulo 10, quando fala que ele é um grande caçador,
não está se referindo somente à sua ação no que tange a caça, mas está falando também de uma forma, podemos dizer, política, de alguém que consegue, com suas palavras, enganar, ludibriar as pessoas. Ele é como se fosse um grande pastor. Ele consegue trazer as pessoas em volta dele. É por isso que nós vemos aqui que este próprio Nimrod, ele quer construir a torre que nós conhecemos como Babel, a Torre de Babel. Que no primeiro momento dessa torre, o nome Babel representa a porta de Deus, ou a porta dos céus. Quando nós olhamos, nós vemos que ele quer construir, no capítulo 11, essa torre que venha tocar os céus. Esse é o pensamento de Nimrod. Contraindo assim a vontade de Deus de espalhar os homens sobre a face da terra para que venham multiplicar, para que venham crescer. Mas ele resolve juntar as pessoas. Ele domina, ele destrói, ele conquista. E agora ele está levando várias pessoas, com as suas palavras, a construir essa torre chamada Babel, que é portal de Deus, ou portal dos céus. Se nós tivéssemos tempo, iríamos falar um pouco sobre essa torre de Babel, que é conhecido como um zigurate, que são, na verdade, altares a Deus. Depois do dilúvio, as pessoas entendem que Deus, ele é um Deus mau, destruiu a terra, destruiu a humanidade, não enxergando assim que Deus, na verdade, tirou o pecado do meio do povo. Se a gente olhar o historiador Flávio Josefo, ele vai falar da ambição de Nimrod. Ele vai trazer a revolta de Nimrod com Deus, mostrando para todos que Deus é ruim. Ele procura levar um número maior, ou um número grande de pessoas em sua volta a ir de contra Deus, a não acreditar em Deus. Então começam a levantar altares, e esses altares são chamados zigurate, de altares aos outros deuses. Esses altares têm uma forma, podemos dizer, de pirâmide, mas só tem escada de um lado. As pessoas vão subindo nos seus degraus, e no último degrau há um lugar plano, aonde acreditava-se que as suas divindades, os seus deuses, desciam naquele momento. Nimrod, vendo neste pensamento uma oportunidade de se tornar o primeiro grande político, o primeiro grande dominador de todas as épocas, ele tenta construir o maior de todos. O maior de todos é exatamente a Torre de Babel, que é conhecida também como zigurate, que leva o homem até o alto, até mais próximo dos céus. E Nimrod, ele faz com que as pessoas lhe adorem, como sendo ele, de antemão, um grande sacerdote desse Deus grande, desse Deus que é maior do que o Deus que acabou a terra, que acabou com a humanidade, toda a terra, no que tange a terra antes do dilúvio. Nimrod, ele se torna este grande homem dominador. E de Nimrod vem várias seitas, de Nimrod vem várias religiões, de Nimrod vem esse pensamento em que o livro do Apocalipse fala que a mãe de todas as abominações. Nimrod, por sua vez, queridos, não é uma história bíblica, mas uma história que tem fundamentos dentro da palavra de Deus. Nimrod, o seu pai, na verdade, Cush, ele se casa com uma mulher e ela é a mãe dos seus filhos, e a mãe também de Nimrod. Nimrod, por sua vez, achando a sua mãe talvez bela, o seu pai Cush havia sido morto, ou Nimrod mesmo matou o seu pai, ele casa-se com a sua própria mãe. Observando, queridos, que Nimrod já havia se tornado um grande caçador, um grande líder no meio do seu povo, e que estava se autodenominando Deus. A sua mãe e atual esposa, a conhecida como Semíramis, esta também toma para si a posição de deusa, a posição de uma sacerdotisa,
a posição de alguém elevado na sociedade, alguém superior aos demais. Deste relacionamento de Nirode e a sua mãe, chamada e conhecida como Semíramis, eles começam a disseminar a idolatria no meio das pessoas daquela época. E o pensamento é que todos deveriam adorar a Nirode, que também passa a ser conhecido como Deus do Sol. Semíramis apresenta Nirode como um Deus do Sol. Ele atrai para si adoração, muita adoração. Claro que o nome Babel depois ele passa a ser identificado como lugar de confusões. E posteriormente na história é conhecida como Babilônia. O nome Babel se torna Babilônia. Daí, no livro do Apocalipse, depois de vários séculos e milênios, a palavra Babilônia aparece mais uma vez, com o intuito de revelar este momento tão triste da história, mostrar o homem que quer trazer para si a adoração. Mas não para por aqui, meus queridos e amados irmãos. O que eu estou dizendo nesta manhã de quarta-feira é fruto de muitos estudos, de ir atrás de pesquisa, de ir atrás escavando em todos os lugares, à procura da história verdadeira. Quando Nirode, ele casa-se com a sua mãe, e o seu tio, podemos dizer tio-avô Sem, segundo a história, ele mata Nirode, porque ele percebe que Nirode, ele está tomando aí o lugar de Deus. E Sem, ele já havia ouvido de seu pai Noé a verdadeira história de toda a humanidade, assim como Nirode também ouviu. Mas ouvindo a mesma história, tomaram posicionamentos diferentes. Nirode, por sua vez, é morto pelo seu tio. Esse Nirode, ele acaba sendo morto, mas a sua esposa e mãe, Semíramis, fica viva ainda. E ela, por sua vez, quando todos estavam tristes porque acreditavam que Nirode seria um deus e estava ele morto, nós observamos, queridos, que esta mesma mulher, ela diz para todas as pessoas daqueles dias que Nirode não estava morto. Se ele estivesse morto, o sol teria se apagado, porque ele se autodenominava como Deus e o Deus Sol. Haja vista que todos nós já conhecemos um pouco dessa história acerca do Deus Sol, do dia em que as pessoas cultuam ao Sol. No que tange agora, Nirode morto e a sua mãe e esposa viva ainda, parece que ela teve um caso extraconjugal e ela parece grávida. E neste momento, para não dizer que ela cometeu um adultério diante dos seus seguidores, ela diz que é a encarnação de Nirode no seu ventre. E nasce o seu filho. E coloca o nome desse filho chamado de Tamuz. E ele nasce no dia 25 de dezembro, segundo a história, segundo historiadores de várias nacionalidades. Então, ele nasce no dia 25 de dezembro, e ele é conhecido como um Tamuz, e Semíramis apresenta ele como sendo a encarnação de Nirode. Aqui nós encontramos a primeira, podemos dizer, citação acerca da encarnação. É por isso que o texto de Apocalipse diz que a mãe de todas as abominações, este Tamuz, ele gostava muito da caça. E pelo menos 18 anos de idade, ele sai para uma caçada. E nesta caçada, ele é morto por um animal. Um acidente acontece. Não sabe se um porco, um animal maior, que bate nele, e veio a ceifar a sua vida. As pessoas procuram este menino chamado Tamuz, que nasceu no dia 25 de dezembro, e encontram ele debruçado, morto, em cima de um tronco de uma árvore.
É nesta ocasião que as pessoas começam a confrontar em relação, mais uma vez, se um Deus poderia morrer. Semíramis, mais uma vez, diz que a criança não morreu, mas voltou para o seu lugar, como Deus Nirode, o Deus Sol, voltou para o seu lugar, porque o Sol ainda está brilhando. Observando, querido, este momento, nós vemos que esta criança chamada Tamuz, que nasce no dia 25 de dezembro, debruçada, morta sobre um tronco de uma árvore. A sacerdotisa de Semíramis, a todo ano, de 25 de dezembro, eles comemoram neste canto, elas jejuaram por torno de 40 dias a morte do jovem chamado Tamuz. E todo dia 25 de dezembro, pasme a todos, ela traz da floresta aquilo que na história chama de pinheiro, e aquilo que exatamente a gente usa nos finais de anos, traz para dentro das suas casas, e enfeitam, nos dias ali, ele enfeitava a árvore com pingentes de ouro, enfeitava a árvore com pratas e tudo aquilo que poderia ser encontrado de valioso, e enfeitava esta árvore conhecida como um pinheiro, aonde o menino Tamuz foi encontrado morto. E jejuavam 40 dias, e ao cabo de 40 dias se eram feito a troca de presentes, trocavam presentes entre si. Ao passo dos anos, essas sacerdotisas traziam para dentro das suas casas esse pinheiro e enfeitavam, e ali eles cultuavam a cada dia 25 de dezembro este momento da morte de Tamuz, né? A morte daquela criança. Eles comemoram não o dia que ele morreu, comemoram o dia em que ele nasceu. Para que os irmãos não fiquem pensando que eu estou aqui trazendo qualquer mensagem, porque vistas pelo YouTube, pela internet, no livro do profeta Jeremias, ele traz uma orientação, primeiramente para aqueles que estão afastados de Deus. Jeremias, já tem passado vários anos até Jeremias escrever. Por que eu estou citando o texto de Jeremias? Para que possamos ter uma base bíblica acerca do que está acontecendo. Ao passo dos anos, queridos, essa figura familiar de Nirode, Semíramis, a sua mãe e esposa, e o filho chamado Tamuz, que havia sido morto por um animal em um acidente, que se comemora no lugar onde ele morrera, por um pinheiro e enfeites, comemora no dia 25 de dezembro aquela festividade. Essa figura aqui, Nirode, Semíramis e esse jovem chamado Tamuz, eles vão ser disseminados em todas a face da terra, em todas as potências que apareceram na face da terra. Ele não tem um tempo aqui para descrever sobre a Babilônia em si, sobre o Medo-Persas em si, sobre os romanos em si. Há grandes potências mundiais que apareceram. Essa figura que se inicia na Torre de Babel, ela migra para todas essas grandes potências mundiais. Só que de forma diferente, só que de forma camuflada, para que ninguém viesse tomar por verdade aquilo que acontecera depois do dilúvio, mas vai ingressando assim nos gregos, nos medos, nos persas, nos babilônicos e nos romanos, e até os dias de hoje, esse pensamento aqui de culto, de adoração a outros deuses, se inicia na Babilônia. Haja vista que nós mesmos praticamos isso. O momento que passa de 40 dias, essa sacerdotisa jejuando. É aquele período que podemos dizer de Semana Santa, onde as pessoas passam um período aí, não vou aqui entrar em detalhes, mas passa um período, podemos dizer, de jejum, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas para não ficar somente nessas palavras, olhando para o livro de Jeremias,
que está dentro de um contexto onde esse culto pagão vem crescendo e sendo disseminado em todas as culturas, sendo ela modificada, mas o padrão sendo o mesmo. Ele se torna Deus Sol, Vênus, Astarotes, e aí a gente vê em todas as religiões. Jeremias, capítulo de número 7, o verso 18, Jeremias está trazendo uma justiça da parte de Deus sobre os povos. Ele está dizendo sobre a sua nação, que as famílias se reúnem em adorar a este Deus. Olha como ele descreve: as crianças buscam a madeira que os homens usam para construir altares. Está desenhando o que aconteceu lá no livro do Gênesis. Está desenhando que as pessoas trazem do bosque a madeira. Ele diz que as crianças fazem isso. Ele diz também que os pais, eles acendem um fogo e as mães cozinham os bolos. Neste momento, Jeremias está desenhando o momento de um culto pagão, aonde a gente denomina como um momento familiar, o momento em que todos estão reunidos, mas na verdade um culto pagão. Jeremias, no capítulo de número 44 também, ele fala com as mesmas palavras no que tange ao culto pagão, a idolatria, não adorando a Deus, não trazendo o culto a Deus. Mas Jeremias está dizendo, nesses 2 capítulos, ele está dizendo, trazendo uma sentença da parte de Deus, porque Deus não está se agradando do seu povo, e por isso a nação passa por um período de 70 anos no cativeiro babilônico. Esse cativeiro é o mais sofrido de todos, é o ponto-chave, é onde Deus arranca a idolatria do meio do seu povo. Nesses 2 capítulos, capítulo 7, o capítulo de número 44, nós vemos que aparece no texto, conhecido como, dizendo assim, a rainha dos céus. Essa rainha dos céus aqui, ela não é, querido, qualquer rainha dos céus. Primeiro, no céu não existe rainha. No céu é Deus, o Deus eterno, o Filho Jesus Cristo, aquele que veio e morreu por nós, e também a ação do Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo de Deus. A gente não vê no céu uma rainha, mas essa rainha se reporta a Semíramis, que autodenominava a rainha dos céus, ou como o Nimrod, o Deus Sol, e ela também se estava denominando a deusa da lua. No texto de Jeremias, esse nome Semíramis já havia mudado. Aparece como Astarote aqui, a deusa da fertilidade. É por isso que as crianças buscam madeira, constrói ali os seus enfeites. No capítulo de número 10, precisamente do livro de Jeremias, a gente vê uma árvore de Natal sendo construída. É neste momento, querido, que Jeremias, ele diz que eles trazem todas as coisas e enfeitam de ouros e de pingentes aquela árvore. Eles passam a cultuar. Eu não estou aqui condenando nenhum tipo de prática. Eu estou trazendo aqui uma luz verdadeira a estes assuntos, queridos. Essa figura de Nimrod, o pai, essa figura de Semíramis, a mãe, e essa figura de Tamuz, o filho, ela vem sendo, se você na sua casa pesquisar, essa figura de um pai, de uma mãe, de uma criança, ela vem de gerações a gerações, de nações e nações, até chegar os dias de hoje. Pasmem, meus queridos irmãos, lá pelo século de número 3, aonde todos conhecemos, o período da escuridão, o período de trevas, o período aonde a igreja cristã, ela se envolve podemos dizer, com o Estado romano, porque a igreja estava sendo perseguida agora, não mais pelos judeus. A igreja estava sendo perseguida pelo Estado romano, lá pelo século de número 3. E essa perseguição foi ferrenha demais.
Mas aconteceu que havia muitas percas, tanto do Estado romano quanto da igreja, e fizeram uma aliança. E nesta aliança começaram a trazer o culto romano e suas seitas, do seu paganismo, da sua idolatria, que tem início em Babel, que veio por todo esse tempo até chegar no século, na nossa era, século 3, 300, 400 anos depois de Cristo. Eles começam a misturar, isso chama sincretismo religioso, a igreja cristã, a igreja de Cristo, aquela que prega Cristo, aquela que era sacrificado seus irmãos na arena de Roma, comido pelos leões, pelos animais selvagens, mortos à espada, crucificados, e aí sucessivamente, estava agora fazendo uma aliança ao Estado romano, e o Estado romano, para beneficiar a todas as religiões, começaram a trazer este culto pagão e colocar dentro do que diz respeito à igreja, e começaram a mudar a figura de Nirode, a figura de Semíramis e a figura de Tamuz, trazendo para dentro da igreja. É o que nós conhecemos hoje como, não vou aqui citar o nome para não correr nenhum risco, mas é o que nós conhecemos hoje. Quando nós vemos Jeremias falando sobre Rainha dos Céus, quando a gente vê pessoas falando acerca de menino Jesus, acerca de José, acerca de Maria, a figura em geral logo é desenhada por isso daqui. Haja vista, amados e queridos irmãos, que é o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele em nenhum momento na Bíblia Sagrada, ele pede para a gente comemorar o seu nascimento. E se fosse para a gente comemorar o nascimento de Jesus Cristo, ele não nasceria no dia 25 de dezembro. O dia 25 de dezembro nasceu esse menino chamado Tamuz, que ele veio de um adultério da sua mãe, que é casada com seu próprio filho, que nasceu ali uma grande idolatria, em que a gente faz festa, em que a gente se comunga, em que a gente traz aquele momento do nascimento de Jesus, mas deixo bem claro aqui, diante da autoridade que o Senhor está nos dando nesta manhã, que o Senhor não nos dá essa possibilidade de comemorarmos esses dias, não. A gente pode sentar, a gente pode conversar, final de ano, é momento de confraternização, mas não é o nascimento de Jesus Cristo. Haja vista que na religião Deus Sol, no dia 25, o Deus Sol é exatamente Nirode. Há um sincretismo, uma misturança de cultos pagãos, envolvendo este momento, em que eu e você, por várias vezes, todos os anos, nos alegramos como se fosse o nascimento de Jesus. Jesus não nasce no dia 25 de dezembro, por vários motivos, que eu não vou citar aqui, meus queridos. Jesus, ele não faz menção de uma comemoração, ele faz da sua comemoração, da sua morte na cruz do Calvário. É no ato da Santa Ceia. Ele diz que ele desejou muito comer com eles, mas ele vai para o Pai até aquele dia que vai comer com todos de novo, e que eles fizessem, como diz o apóstolo Paulo, sempre aquele momento, celebrando o ato da Santa Ceia. E ato da ceia não é o nascimento de Jesus. O ato da ceia é a morte de Cristo e a sua ressurreição, amados. Se nós devemos comemorar alguma coisa, é exatamente a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Haja vista que também na Bíblia a gente não tem um menino Jesus, a gente não tem uma criança Jesus, tem o nascimento de Jesus, mas Jesus não expressa nenhum momento de poderio quando criança. Jesus não faz milagre quando criança, só faz milagres, só apresenta a sua autoridade depois dos 30 anos de idade, depois de ser batizado por João Batista, depois de passar um período de 40 dias no deserto. Aí Jesus inicia o seu ministério. João é categórico que diz
que quando Jesus transforma água em vinho, ele diz que assim precipiciou os milagres de Jesus, deu início aos milagres de Jesus Cristo. No céu, nós temos o Pai eterno, no céu, nós temos Jesus Cristo, o homem, que morreu na cruz, que ressuscitou aos terceiro dia, que depois de 40 dias foi assunto aos céus, e segundo Apocalipse capítulo 4, capítulo de número 5, na verdade capítulo 5, Jesus está sentado à destra de Deus Todo-o-Poderoso, e o Espírito Santo de Deus está lá. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aprendemos uma coisa nessa rápida reflexão, amados, que a ação do mal está no decorrer das épocas, dos milênios, das gerações, disseminando este culto pagão de diversas formas, e nós, sem conhecimento algum, ou se deixamos enganar. Jesus disse que o maior cego é aquele que não quer ver, aleluia. E todos nós temos uma sã consciência de todas essas coisas. Fica aí este alerta, este abrir do olho, esta rápida reflexão acerca deste assunto. Era para ter trazido ainda no período do Natal, mas o Senhor nos permitiu apenas trazer nesse dia, mas que sirva de ensinamento e de correção nas nossas práticas. O mundo está aí aquele, todo mundo sabe, da porta dos fundos, né? Aquela blasfêmia ali contra Jesus, contra a família em geral. Não deixamos que isso possa tomar de conta também, que já é um costume, já é uma cultura nossa. Dia 25 de dezembro, enfeitarmos as nossas casas com pinheiro e presentes, e aí vai. Deixa eu orar, abençoando a sua vida, Deus. Eu apresento a vida deste meu irmão, desta minha irmã, que me ouviu nesta manhã, nessa rápida reflexão, jogando, Senhor, meu Deus, um pouco de luz acerca desse assunto, e trazendo, Senhor, sobre nós muito temor e vigilância, acerca dos ardis do Satanás, acerca da astúcia dele, Senhor, para enganar, ludibriar, fazer com que nós adoremos os deuses pagãos como se fosse apenas festas, fosse apenas algo comum e rotineiro, algo de uma cultura dos nossos dias. Assim como no livro do Apocalipse, Senhor, um livro profético, está dizendo que naquele dia irá cair a mãe de todas as abominações, a mãe do culto pagão, a mãe da idolatria. E muitos são os que se deitam e bebem com ela, Senhor meu Deus, os reis da terra, os homens grandes, porque na verdade, Senhor meu Deus, muitos se têm feito riqueza em relação aos cultos pagãos, à idolatria, a vendas de indulgências, Senhor meu Deus, não mais em um lugar específico, mas em todos os lugares. Deus, tem misericórdia das nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.